Muito bem. Instrumentos nas mãos do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, queremos expressar a nossa gratidão por este dia, por este final de semana, Senhor. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Louvado seja o teu santo nome. Pai, estamos alegres e felizes porque o Senhor é a razão da nossa alegria. É o Senhor que tem nos dado toda a sustentação que precisamos. O Senhor tem nos amparado, nos encorajado. E na tua palavra, Deus, temos nos fortalecido. Quando lemos a tua palavra, quando estudamos a tua palavra, o nosso coração a Deus se aquece, porque ali ouvimos a respeito do teu amor, do teu cuidado por nós. Ali, ó Deus, realmente aprendemos mais de Jesus, da sua graça e da sua misericórdia. E pela tua palavra também, Senhor, somos desafiados todos os dias a poder falar e pregar, a orar, a interceder, a clamar ao Senhor pelas vidas que estão sempre diante de nós. Por isso oramos pela família, pela nossa família, oramos por outras famílias, oramos pelos amigos, pelos colegas, ó Deus, oramos por aqueles que muitas vezes nem conhecemos muito bem, mas clamamos ao Senhor porque sabemos que Tu és o Deus que consola, Tu és o Deus que sabe de todas as coisas. Por isso, mais uma vez, Senhor, queremos expressar a nossa gratidão. Nos abençoa, tira de nós todo o cansaço, ó Deus, próprio de uma semana cheia de trabalho, de atividades. Sejamos renovados, ó Pai, e nos dê um descanso abençoado neste final de semana. É no nome de Jesus que assim oramos e assim agradecemos. Amém. Amém. Muito bem. Vamos lá. Na quarta-feira nós damos para você umas questões para que pudessem refletir com base no texto lá de Hebreus 3, de 12 a 13. E essas questões foram as seguintes: os cristãos são pessoas que ainda precisam de ajuda? Por que eu coloco uma questão desta forma, né? Talvez alguém possa se perguntar, se eu tenho a palavra de Deus, se eu tenho a Bíblia Sagrada em minhas mãos, se eu sou o templo, sou a habitação do Espírito Santo, se ele mora no meu coração, por que eu preciso, então, ser aconselhado por outras pessoas, ser ajudado por outras pessoas, etc. e tal, se tudo aquilo que é poderoso eu já tenho dentro de mim? Né? Então nós temos que entender isto, principalmente dentro desta ótica que estamos trabalhando no que diz respeito a sermos nós instrumentos nas mãos do Senhor. E a outra questão que nós abordamos, com base em Hebreus, né, é: será que o ministério pessoal, o que é ministério pessoal para quem está chegando, para quem ainda não se lembra, né? É ser esse instrumento nas mãos do Senhor. Cada um de nós tem um ministério, ele é pessoal, ele é particular, o Senhor me chama, o Senhor me capacita, o Senhor me qualifica para o desenvolvimento deste ministério. Então, por isso que nós o chamamos de ministério pessoal. Então, será que o ministério pessoal é uma necessidade? Quer dizer, eu preciso realmente desenvolver e ter um ministério pessoal? Uma vez que eu já fui perdoado pela graça de Deus, fui já adotado na família dele, né? E sou ali o templo, a habitação do Espírito Santo. O que eu estou querendo dizer com esta questão, né? É o seguinte: uma vez que eu já sou de Jesus, né, eu preciso mesmo desenvolver um ministério pessoal, tá? Então eu quero que você veja isto nesse texto de Hebreus. Então estou colocando ele aí para que você possa acompanhar comigo. Hebreus 3, de 12 a 13. São só 2 versículos e a gente pediu para que você pudesse ter lido isso antes, né? Mas vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. 2 versículos, né, apenas, mas muito intensos, muito fortes, né? Eu diria que nós temos ali, nesses 2 versículos, pensando no nosso tema, instrumentos nas mãos do Redentor, nas mãos do Senhor, nós temos ali nesses 2 versículos 2 princípios, tá bom? Que a gente pode extrair e aprender alguma coisa. O primeiro deles: o autor ali de Hebreus está tratando de questões que fazem parte da vida normal de todo o cristão, né? Vou voltar no versículo, olha lá. Olha o que ele diz logo no começo do texto aí, né? Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau
e descrente e que se afaste do Deus vivo. É interessante observar isto, que o autor aqui, ele está trazendo uma exortação, né? Mas ele está lidando com a gente, ele está falando para nós. Tenham cuidado, irmãos. Ele não está dizendo para o ímpio, né, que já está afastado de Deus, que é um descrente, que não crê da forma como nós cremos, né? Mas ele está nos exortando em Cristo Jesus. Então é uma exortação para nós. Eu tenho que ter muito cuidado com isso. Eu sou um instrumento das mãos do Senhor e estou constantemente sendo atacado, né, pelo inimigo, Satanás, pelo mundo, pela carne, né, pelas provações, pelas tentações e por tudo mais. Então aqui o autor nos exorta a estarmos atentos a isso, né? Quando a gente vê isso no texto, ele dizendo, tenham cuidado, irmãos, a gente leva em consideração aqui o seguinte, que existe algo em nós que nos coloca em perigo. E por isso nós precisamos do ministério diário de outras pessoas sobre a nossa vida. Vou dar aqui um exemplo para esclarecer um pouco essa questão. Pensa no ministério pastoral. Né? O que se espera de um pastor é que ele conheça bem a palavra de Deus, que ele esteja vivendo debaixo do cajado do Senhor, submisso à vontade do Senhor, fazendo, obedecendo, buscando, né, o discernimento no Espírito, enfim, várias coisas a gente espera daquele que é um servo do Senhor como pastor. Isso não significa que por ele ser pastor e ter diante de si todo esse conhecimento, de poder ler a palavra, estudar, meditar, né, e buscar realmente estar sempre em obediência ao Senhor, que ele está isento de sofrer, isento de cair, isento de passar por determinadas dificuldades. O que o pastor espera, né? O que um servo de Deus que está desenvolvendo um ministério pastoral espera da igreja de Cristo? Que os irmãos que estão em outros ministérios possam constantemente também orar pela vida deste servo de Deus, do pastor. Assim como o pastor está orando pelo ministério daquele que na igreja exerce o ministério do louvor e da adoração, aquele irmão e aquela irmã que tem lá a liderança no ministério de oração, de intercessão, aqueles que estão na liderança da igreja como oficiais, presbíteros, diáconos, a liderança na área de ação social. Aí o pastor ora, intercede por estas vidas também. Então perceba que é uma mão dupla, né? Onde nós temos que orar, interceder um pelo outro para que esse ministério se desenvolva de forma eficiente, né? E eu preciso diariamente da ajuda dos irmãos, assim como os irmãos precisam diariamente da ajuda pastoral para esse momento de intercessão. Tá? Então, o autor, volta lá no texto, quando ele diz isso, olha, tenham cuidado, irmãos, com relação a isso, ele está levando em consideração estes perigos eminentes que estão ali ao nosso redor, mesmo como servos do Senhor, que se nós não tomarmos cuidado, se nós não contarmos com os demais irmãos da igreja orando, intercedendo por nós, exortando-nos em Cristo Jesus, corremos o risco de ter um coração endurecido, né, e de se afastar de Deus. Não é de hoje que você já deve ter ouvido a respeito de um irmão que se afastou, de um pastor que se afastou, de um ministério que não existe mais, de uma pessoa na igreja que, apesar de estar na igreja, vivendo na igreja, participando das atividades, tem um coração muito ruim, muito mau. Né? Mas é porque a pessoa não é de Jesus? Não necessariamente, mas está aí, né? Olhando para esse texto, o autor nos exortando a ter cuidado, que constantemente seremos assediados aí por estas coisas. O outro princípio que a gente vê no texto, né? Ali o autor procura também encorajar o compromisso pessoal, né? E apela que a igreja caminhe unida, né? Em encorajamento mútuo, ou seja, animem uns aos outros. Voltando lá no texto, olha lá, versículo 13. Pelo contrário, quer dizer, uma vez que ele nos exorta a termos cuidado no nosso ministério com relação às coisas que acontecem, para não acontecer de eu me afastar do Senhor, ficar descrente, né? E de ter o meu coração endurecido, no versículo 13 ele fala assim, olha, pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias. Essa expressão animar uns aos outros é encorajar, é exortar. A palavra exortar na Bíblia, ela não tem uma conotação só de puxar a orelha das pessoas, dar uma bronca, vou dar uma exortação na igreja. Eu lembro uma vez que na igreja presbiteriana lá em Minas, né, nós pastoreávamos, eu tinha um costume de escrever em boletins, falava assim, exortação pastoral.
e as pessoas tinham um certo receio de ler a exortação pastoral, porque pensavam, ih, lá vem bronca do pastor. Mas a exortação tem essa conotação de encorajamento, né? Então, a igreja, todo dia, os irmãos que fazem parte do corpo de Cristo, todos os dias, têm que se animar, têm que orar e interceder um pelos outros, encorajar um ao outro, né? Para que durante todo o tempo, e aqui o autor de Hebreus cita a questão do tempo, eu pus até entre aspas ali, por tempo que se chama hoje, quer dizer, encorajar uns aos outros no dia de hoje. Esse dia de hoje não é o dia de hoje no aspecto de ser hoje, amanhã e depois de amanhã. É hoje o tempo presente que estamos vivendo, né? Então que a gente possa se animar, a gente possa se encorajar. Com que propósito, né? A fim de que nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado, tá? Então volta lá para o princípio, né? Então tá aí a expectativa de eu e você entender que nós precisamos sim de ajuda no nosso ministério, e eu conto com uma igreja que possa, né, encorajar os ministérios. Vamos olhar para a nossa igreja, né? Nossa igreja tem lá os ministérios, tem vários ministérios. Dentro dos ministérios, nós temos aqueles mais históricos, que são as sociedades internas da igreja. Nós temos lá a SAF, temos lá o PH, o CP, o MP, né? Tem várias sociedades internas. E a gente sabe que estamos passando por algumas crises com relação ao desenvolvimento dessas sociedades internas, né? A continuidade até destes ministérios. Tirando alguns aspectos negativos, né, relacionados ao tempo que se passou para esses ministérios, eu diria que uma das coisas, um dos fatores que às vezes até tira a vontade das pessoas continuarem a desenvolver os ministérios das sociedades internas é a falta de encorajamento. A gente não ora e não intercede por esses ministérios. Quantas vezes eu já ouvi em algumas igrejas, até mesmo no nosso presbitério, né? Dizendo assim, não vai ter mais SAF, não vai ter mais o PH, e alguém fala assim, já estava na hora de acabar com isso. Mas por quê? É um ministério de Deus que está aí há anos na igreja. Se é preciso uma roupagem nova, um desenvolvimento novo, um gás diferenciado neste ministério, em termos de atividade, de planejamento, de logística, etc. e tal, é outros 500. Mas o ministério é um ministério eficiente e sempre o foi. Então é por isso que o autor aqui nos exorta a termos essa atenção voltada para isso. Porque se a igreja não se levanta como uma igreja que tenha esse propósito de querer caminhar unida, né, no mesmo pensamento, orando, intercedendo, encorajando, não, meu irmão, continua, olha, não abandona não, olha, eu vou orar por você, olha, se você quiser, eu vou te ajudar nesse ministério, eu estou junto com você, tá? Vamos caminhar junto nessa perspectiva aí. Se a igreja não toma essa visão para si, então vai faltar o encorajamento, etc. e tal, e as pessoas daqui a pouco no ministério pessoal, elas vão se sentir desanimadas e vão abandonar o ministério. E uma vez desanimados, né, tentando abandonar o ministério, o que acontece? O coração vai ficando ali endurecido, né? E aí a questão do pecado que está sempre ao redor acaba fazendo com que essas pessoas se afastem, né, do propósito de Deus. Voltando para o texto, né, aí de Hebreus, olha só. Não vou entrar nos detalhes disso, mas quando o autor aqui fala no versículo 12, né, para que a gente tenha cuidado com relação ao desenvolvimento desse ministério, para não cairmos em provações, em tentações e ter aí um coração descrente, mau, que se afaste do Deus vivo. Esse se afastar do Deus vivo não tem nada a ver com a salvação, tá? Eu estou salvo em Cristo Jesus, não há dúvida com relação a isso, mas no desenvolvimento do meu ministério pastoral, ou seja, qual for o... Eu cito pastoral porque é o nosso caso aqui, mas seja qual for o ministério que alguém tenha na igreja, no corpo de Cristo, corremos o risco de nos afastar, de nos distanciar de Deus. Não tem a ver com a salvação, não estou perdendo a salvação, eu estou perdendo a minha intimidade com Deus. Não é de hoje que às vezes a gente vê pastores cheios de si com relação à prédica, né, à retórica, ao conhecimento que adquiriram ao longo de anos com relação ao preparo de sermões, que hoje não depende mais de orar, não carece mais de orar, não carece mais de pedir para que o Senhor, olha, eu não sou ninguém, me abençoa. Então, no momento em que ele fica cheio de si em seu ministério, ele está se afastando de Deus, né? Está se afastando de Deus. E aí o coração dele vai ficando, né, mais endurecido, tá? E acaba ficando um coração ruim, mau, acaba ficando aí descrente até de milagres, de bênçãos, etc. e tal. Mas é um servo do Senhor. No devido momento, na hora certa, diante de uma igreja que intercede, de uma igreja que anima, que encoraja, que exorta,
né, nós teremos ali esse servo de Deus realmente retornando aos braços do Pai, assim como todo outro e qualquer servo do Senhor, serva do Senhor, né? Então, essa passagem que nós pedimos para que vocês refletissem, esses 2 versículos, esse texto nos ensina que eu e você, então, precisamos de ajuda em nosso ministério, né? E que também nos tornamos ajudantes de Deus. Então eu bato nessa tecla novamente, falo isso outra vez, já falamos durante todo o tempo aqui, né? Ao desenvolver esse ministério, ao ser esse instrumento nas mãos do Senhor, eu não preciso ficar temeroso de que, uma vez que eu preciso de ajuda, como posso eu ajudar? Eu posso ajudar sim, porque esse ajudar alguém vem, né, da parte de Deus em minha vida, em termos de habilitação para esse ministério. Então, eu preciso de ajuda no meu ministério. E estou pronto e preparado, mesmo com as minhas limitações, né, de poder ajudar alguém. Por quê? Porque é Deus quem me capacita. É Deus que em mim me prepara para o desenvolvimento deste ministério. Tá certo? Ok. O ministério pessoal, o desenvolvimento desse ministério pessoal está enraizado em 3 princípios. Faltou um S ali, né? Depois eu acerto. Mas está enraizado aí em 3 princípios, ok? Primeiro deles, e esses princípios a gente observou no decorrer de todo esse ponto, né? Eu e você fomos criados com a necessidade pela verdade, para vivermos de maneira correta e de maneira adequada. Então, como servo do Senhor, nós dependemos disso. Como instrumento nas mãos do Senhor, eu não posso inventar uma verdade, inventar uma história, uma ilustração qualquer, para querer levar as pessoas a Cristo Jesus. Ao contrário, eu preciso da verdade bíblica. Como instrumento nas mãos do Senhor, eu dependo dela. Eu tenho que viver essa verdade em mim, encarnada aqui em mim, eu tenho que transparecer essa verdade. Nós observamos aí, o diácono Fernando observou bem isso na liturgia dele, né, em que Cristo viveu, né, essa verdade, né, de Deus em sua vida, né, para que nós pudéssemos vivê-la também. Então eu dependo, eu necessito da verdade, né, da verdade bíblica, da verdade do Pai, da verdade de Cristo em minha vida, para desenvolver o meu ministério, para ser um instrumento legítimo nas mãos do Senhor. Então, como instrumento nas mãos de Deus, eu não posso inventar qualquer coisa, eu não posso criar qualquer história, né, qualquer enredo, etc. e tal, para poder tentar conduzir pessoas aos braços de Jesus. Eu tenho que conduzi-las através da verdade. Então, eu preciso da verdade de Deus, né? Um outro princípio que a gente observa também para o ministério pessoal. Muitas vozes interpretativas competem com a palavra de Deus pela atenção dos nossos corações. A gente viu isso em Gênesis 3. Em Gênesis 1, a gente viu lá a voz de Deus falando com Adão e Eva. E em Gênesis 3, a gente observou lá o inimigo entrando e falando com Adão e Eva. Quer dizer, competindo, né, com Deus, querendo tomar o lugar de Deus, colocando dúvidas ali no coração de Adão e Eva, né? Então, no mundo de hoje, eu vou ouvir constantemente diferentes N vozes, né, que vão querer competir com a palavra de Deus e que vão ali interpretar. Lembra que a gente viu lá Satanás dando uma outra interpretação para aquilo que Deus falou para Eva, né, com relação ao fruto da árvore lá, que deveria comer ou não, etc. e tal. Então a gente vai ter muito isso também nos dias de hoje. Várias vozes aí querendo mudar, querendo falar, querendo inventar, querendo distorcer realmente a palavra do Senhor. Então, na hora de levar a palavra de Deus, na hora de estar atuando como instrumento nas mãos do Senhor na vida de outra pessoa, eu tenho que levar em consideração isso. Não vai ser um caminho fácil. Eu vou encontrar várias objeções, várias ideias, várias teorias com relação a isso, né? Vamos imaginar, no nosso caso, que sejamos chamados para estar pregando a palavra de Deus e falando um pouco sobre o princípio da criação. Então, eu vou falar da criação, mas vão existir várias pessoas que não vão aceitar este princípio, que vão falar da evolução, ou que vão falar de outras teorias que existem com relação a isso. Então, eu tenho que ter consciência. Não é porque eu vou lá falar de Jesus para alguém que tudo vai estar maravilhoso. Eu vou encontrar pessoas rebatendo aquela palavra, que vão querer competir com a palavra de Deus que está sendo ali pregada. E um outro princípio que eu ainda vejo, né? O poder do pecado foi quebrado.
Disso nenhum de nós tem dúvida, né? Jesus ali na cruz do Calvário, com a sua morte e ressurreição, ele quebrou o poder do pecado. Eu não estou mais debaixo do poder do pecado. Então o poder do pecado foi quebrado, mas a presença enganosa do pecado permanece. E se eu não estiver atento, se eu não cuidar, se eu não estiver orando, eu vou estar ali vivendo constantemente, né, em erros, cometendo pecados, vou estar constantemente ali sendo assediado pelo pecado, né? Não estou mais no domínio do pecado, quer dizer, a morte não tem mais domínio sobre a minha vida por causa do pecado. Lembra, o salário do pecado é a morte. Jesus venceu isso, então eu não estou debaixo desse poder mais, estou debaixo da graça. Mas o pecado está aí, na minha carne. Paulo mesmo já demonstrava isso nas suas cartas, né? Da briga constante que ele tinha com relação ao bem que ele queria fazer e o mal que constantemente o assediava, que estava ali tomando conta do seu coração. Tá? Ok? Então esses princípios nós devemos levar em consideração na hora que eu saio para desenvolver o meu ministério. Né? Outra coisa importante, cada um de nós precisa então de ajuda e cada um de nós é chamado para oferecer ajuda a outras pessoas. No desenvolvimento do nosso ministério, eu dependo de você. E você depende de mim. E eu sou chamado e você é chamado para ajudar outras pessoas. Né? Em toda a Escritura, nós podemos observar este princípio presente no ministério pessoal de cada servo de Deus e cada serva de Deus. Tanto lá, né, no Velho e no Novo Testamento, você vai observar isso, essa dependência, né? Como a gente observou, primeiro, de Deus, né? E essa dependência de um e de outro com relação ao desenvolvimento desse ministério. Né? Eu vou pegar aqui um exemplo, né, do texto em Atos, no capítulo 15, versículos 22 a 27, acho que dá tempo da gente ler o texto. Está aí para você, né? Se você quiser abrir na sua Bíblia em casa, aí também pode abrir. Atos 15, de 22 a 27, tá bom? Veja só que interessante esse aspecto aí, de ajuda mútua, de um problema que aconteceu na época, né? E que houve um concílio ali, os apóstolos e presbíteros reunidos, né? E resolveram oferecer ajuda, né, com relação a uma dificuldade que estavam enfrentando. Então vamos lá, para entender. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens dentre eles e enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Mandaram por eles a seguinte carta: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de nosso meio, sem nenhuma autorização, perturbam vocês com palavras, transtornando a mente de vocês, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas. Olha que interessante esse texto, né? Que ele foca aqui um problema que aconteceu lá em Antioquia. Esse problema que gerou lá estava exigindo que aqueles, vamos dizer assim, gentios cristãos, né? Aqueles gentios que agora aceitaram Jesus, o problema era que alguns judeus já cristãos estavam exigindo que os gentios também participassem da circuncisão, etc. e tal, e fizessem alguns cerimoniais dos judeus. E aí isso não foi exigido deles, né? Isso não estava realmente nos conformes, não estava correto. Então houve uma desavença com relação a isso. E é interessante que a igreja de Jerusalém, quando toma conhecimento disso, fica sabendo que alguns deles, que saíram do meio deles, tá? Então olha da onde procede a enganação. Né? Do próprio corpo ali de Cristo. Né? Então, alguns que saíram do meio deles, versículo 24, que não tinham autorização nenhuma dos apóstolos e presbíteros, foram lá em Antioquia e começaram a perturbá-los com relação ao compromisso que eles deveriam ter com o judaísmo também, mesmo embora sendo cristãos. Deveriam obedecer, não comer carne sacrificada, etc., né? E coisas do gênero. E aí eles discutiram, os líderes, né, da igreja em Jerusalém discutiram isso e resolveram mandar, juntamente com Paulo e Barnabé, mais 2 irmãos, para mostrar para os irmãos lá de Antioquia que não era daquele jeito, que aqueles irmãos que estavam lá falando aquelas besteiras estavam enganando eles.
Então veja que houve uma ajuda mútua. Eles foram lá e se ajudaram, oraram, intercederam. E não bastasse apenas Paulo, né, e Barnabé, foi enviado então Judas, Barsabás e Silas. Esse Judas, chamado Barsabás, ele não se fala mais dele na palavra de Deus, é só aqui, depois a gente não conhece mais sobre o ministério dele, como foi o desenvolvimento deste ministério. Mas era um líder, né, da Igreja de Cristo e que foi enviado juntamente com Silas para acompanhar Paulo e Barnabé. Silas foi o grande companheiro de Paulo depois nas jornadas de Paulo, né? E esse Silas, em alguns versículos, em alguns textos de Paulo, aparece o nome Silvano. É o mesmo, tá, gente? Silvano e Silas é a mesma pessoa, tá? É que a palavra Silas, ela é uma, vamos dizer assim, não um apelido, né? Mas é um nome mais encurtado aí de Silvano, né? Silvano é um nome grego, então Silas é um nome assim mais curto, né? É como o meu nome, tá? Frederico, o pessoal fala Fred, tá certo? Então esse Silas é o Silvano. Então Silas foi um grande companheiro de Paulo nessa jornada. E aí você vê que tanto esse Judas, Barsabás como Silas, eles eram líderes. Então, além de Paulo e Barnabé, esses dois irmãos também foram enviados para lá. Né? E olha só a alcunha, né? A qualidade que foi dada a Paulo e Barnabé no versículo 26. Homens estes que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, junto com eles, nós estamos enviando Judas e Silas. Né, que vão deixar vocês a par, então, de todas as coisas. O que é correto, qual foi a decisão do nosso concílio, o que vocês têm que fazer. Então, veja bem, um ministério estava sendo desenvolvido ali, cada um nos seus ministérios, cada um ali como instrumento nas mãos do Senhor, e que dependiam um do outro. Precisamos de ajuda? Sim, precisamos de ajuda. Sozinho eu vou conseguir, com toda a autoridade que eu tenho, de fazer com que possam serem abençoados por esse ministério? Não. Eu vou depender da igreja, eu vou depender de outros irmãos, vou depender da liderança da igreja. Sozinho ninguém faz. Né? Então isso é importante para eu aprender como instrumento nas mãos do Senhor, porque na hora que começarmos, né, ou para quem já está aí desenvolvendo ministérios na igreja, participando e tudo mais, vai ter que levar sempre em consideração este aspecto, né, de estarmos juntos ali, né, fazendo um cordão só, forte, bem, né, bem firmado em termos de oração, de intercessão, um pelo outro, um ajudando o outro, um perguntando pelo outro. E aí, como é que está o seu ministério de oração? Está tudo bem? Está dependendo de alguma coisa? E não é só a dependência espiritual, né, de perguntar por situações espirituais, em termos de ajudar com a oração, com a pregação da palavra, com o estudo bíblico, mas também às vezes perguntar até no aspecto material, né? A gente tem que olhar, por exemplo, para a junta diaconal da nossa igreja, que tem um grande ministério desenvolvendo aí esse grande ministério, e perguntar para eles: vocês estão precisando de ajuda? Querem que eu traga aí mais alguma coisa para ajudá-los a desenvolver bem este ministério? O ministério de professores na igreja, escola bíblica dominical, tanto o ministério do departamento, né, de jovens e adultos, quanto o departamento infantil. Então, todos nós ali, eu não sou, vamos imaginar que eu não esteja como um professor, sou apenas um aluno. Mas mesmo sendo um aluno, eu tenho que entender que eles precisam de ajuda. Eu tenho que perguntar para um professor: e aí, você está bem? Você está legal? Está bom para dar essa aula? Precisa de uma ajuda? Né? Precisa aí de uma oração? Quer que você está legal para dar o próximo estudo na semana que vem? Ou está cansado? Quer que eu faça? Estou aqui à sua disposição. Tá? A igreja precisa fazer isso. Nós não podemos pesar sobre o ombro de poucas pessoas todo esse ministério, porque ele é vasto. Ele é muito grande. A palavra do Senhor mesmo mostra isso. O próprio Senhor Jesus fala: olha, clamem ao Senhor da seara para que mande semeadores. Né? Porque a seara é grande, tem muita gente, né? Tem muita coisa para fazer e tem pouca gente trabalhando. E eu diria até que, às vezes, essa quantidade de pessoas trabalhando é porque tem muita gente que está sobrecarregada. Mas sobrecarregada por quê? Porque está buscando para si, né, e não quer desenvolver na mão de outras pessoas o ministério? Pode até ser. Mas às vezes eu imagino que as pessoas estão sobrecarregadas porque elas olham para uma igreja e não vê ninguém querendo fazer, ninguém querendo ajudar. Olha, se fulano não faz, então eu vou fazer. Se fulano não prega, então eu vou pregar. Se fulano não vai visitar, então eu vou visitar. Aí a pessoa visita, prega, dá estudo, participa, ora, faz tudo sozinho. Aí pesa, ela fica cansada, fica exaurida. Então, no desenvolvimento dos nossos ministérios, né, pessoais, nós precisamos da ajuda um do outro. Essa é uma condição muito importante, né, para o próximo
bloco que nós vamos começar na semana que vem, tá? Na semana que vem a gente vai dar continuidade, vamos entrar já no outro tema dentro desse propósito de sermos nós instrumentos nas mãos do Senhor, aonde a gente vai começar ali, a gente já está afunilando, né? A gente começou num aspecto geral, né? Falando das coisas do Senhor ali em termos de ministério para nós, e depois nós entramos num aspecto mais pessoal, foi afunilando ali, e aí a gente vai sentindo, né, a cobrança, né, e o aperto do Espírito Santo sobre nós com relação ao desenvolvimento desse ministério, tá bom? Então vamos lá, eu vou fazer uma oração rapidinho aqui para nós encerrarmos, e assim a gente volta, né, para o nosso plenário virtual aí, né, para a gente se despedir e também falar mais um pouquinho. Pai, eu te agradeço mais uma vez por essa noite que o Senhor nos deu, pelo estudo da palavra, pelo desenvolvimento que o Senhor tem dado a cada um de nós, ó Deus, no estudo da tua palavra. Obrigado pelo ministério que nós temos. Cada um de nós tem o seu ministério, cada um de nós tem o seu dom, concedido pelo teu Santo Espírito, ó Deus, com o propósito de edificar a tua igreja, com o propósito de glorificar o teu santo nome. Muito obrigado, Pai, porque tem nos dado conhecimento deste ministério, tem nos dado entendimento do dom que cada um tem, para que a gente possa realmente ser um instrumento eficiente nas tuas mãos. Se não estamos sendo, queremos te pedir perdão, ó Deus, e em nome de Jesus nos capacita, em nome de Jesus, ó Pai, nos faz estarmos sempre prontos a atender a tua vontade e o teu querer. É no nome dele que assim oramos e agradecemos. Amém.